A paz do Senhor. Estamos numa caminhada, uma viagem fantástica através do mundo de missões e evangelismo. Hoje, a nossa sétima estação, a nossa sétima parada, padrões bíblicos para missões. Fantástico. Padrões bíblicos para missões. Nesta lição, aprenderemos, de acordo com a Bíblia, como podemos desempenhar o nosso papel de membro de igreja e cumprir o chamado de Deus para missões. Somos a igreja que é chamada para cumprir o propósito de Deus para missões. A igreja é um corpo de muitos membros. A Bíblia declara isso. 1 Coríntios 12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos essa igreja chamada a cumprir o propósito de Deus para missões mundiais. A igreja, como corpo, só se torna unido quando cada membro cumpre a sua responsabilidade no corpo. Cada parte tem que trabalhar para cumprir toda a função do corpo. Cada parte deve fazer a sua parte para cumprir o propósito do corpo, qual é? Revelar Cristo ao mundo. A Bíblia declara em Efésios 4:16, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4:15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos como corpo, segundo a cabeça que é Cristo. Efésios 3:10 diz pela igreja, para que pela igreja, pela multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora de todos os principados, potestades nos lugares celestiais. Cada parte deve fazer, cada membro deve fazer a sua parte, para poder cumprir o propósito do corpo de Cristo. Qual é? É revelar Cristo ao mundo. É muito claro, muito direito, e nós precisamos fazer a nossa parte. Há quatro igrejas no Novo Testamento que juntas são um modelo do que Deus quer para uma igreja missionária. Cada uma destas quatro igrejas do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, Antioquia, Filipos, Filadélfia, cada uma tem características que juntas revelam as qualidades que toda igreja deveria ter. As características destas quatro igrejas são as qualidades necessárias para uma igreja missionária. Vamos por partes. A primeira, a igreja de Jerusalém, uma igreja âncora. Uma igreja âncora é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Atos 2:43 declara, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 4:31-33 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, olha só, da multidão dos que creram, eram um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A igreja de Jerusalém, como uma igreja âncora, é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo.
Mas uma igreja âncora, ela também é envolvida num evangelismo agressivo, radical. A igreja de Jerusalém teve sucesso, um sucesso extraordinário, que ela chegou a encher Jerusalém com toda a sua doutrina. Atos 5, 28, ele remarca, expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome de Jesus, contudo, vos enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles reconheciam que Cristo estava sendo anunciado, proclamado. Eles se encheram Jerusalém com a doutrina do Evangelho de Cristo. A igreja de Jerusalém estava disposta a enfrentar perseguição. Atos 5, 29 diz, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha que postura. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não lhes falassem em nome de Jesus e os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles tinham um evangelismo agressivo. A igreja de Jerusalém estava disposta a enfrentar perseguição. A igreja de Jerusalém estava disposta a sacrifícios materiais pela causa de Cristo. Atos 4, 34 diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja de Jerusalém, uma igreja âncora. Uma igreja âncora é dominada pela paixão de ajudar o necessitado. Atos 2:45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja de Jerusalém era tão envolvida com os necessitados que Deus teve que enviar perseguição para que saíssem em missões. Embora a igreja de Jerusalém fosse lenta para entender seu papel missionário, sua paixão para auxiliar os necessitados contribuiu para o início da visão missionária. Atos 8:1-4 diz, Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Mas Saulo, porém, ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja âncora tem uma sólida base doutrinária. Mateus 28:20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos 5:28. O sumo sacerdote interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Eles tinham uma sólida base doutrinária. A igreja de Jerusalém proveu um padrão doutrinário. Atos 2:42 diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jerusalém
teve um padrão repetitivo. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É uma igreja fantástica. A igreja de Jerusalém, uma igreja âncora. É uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. Uma igreja envolvida num evangelismo agressivo. Uma igreja âncora determinada pela paixão de ajudar o necessitado. Uma igreja âncora tem uma sólida base doutrinária. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É uma igreja fantástica. Atos 4, 31, 35, quero remarcar esses versículos. Diz: eles tendo orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez, eles anunciavam a palavra. Da multidão dos que creram, eram um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas, mas com grande poder, os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Atos 5:41, quando eles foram açoitados, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É uma igreja particular. A segunda igreja é a igreja de Antioquia, uma igreja que envia. O chamado de Deus é para a igreja enviar obreiros para a colheita. As boas novas devem ser ouvidas. Alguém tem que compartilhar as boas novas. O corpo, a igreja, ela tem que enviar obreiros para compartilhar as boas novas. Queremos remarcar o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 15. Diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não crerem? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não a quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não a quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como invocarão o nome de Jesus se não conhecem Ele, se nunca ouviram falar dele? As boas novas devem ser ouvidas. Uma igreja que envia, como a igreja de Antioquia, ela sabe que o fardo para enviar passa. E o resultado do ministério. Esse é o resultado do ministério de oração e jejum. O Espírito Santo chama as pessoas para atenderem o ID. O Espírito Santo chama a igreja para enviar. Toda a igreja precisa ser sensível para ouvir o chamado constante do Espírito Santo. Atos 13, de 1 até o 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Bernabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja deve desenvolver ministérios de liderança para poder enviar os obreiros. Tinha profetas, tinha mestres, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles tinham comunhão com o Espírito Santo, eram lidados pelo Espírito Santo. Disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado.
separai-me agora, Barnabé e Saulo, porque o Espírito Santo orientava isso para eles. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A igreja tem que ser sensível ao mover do Espírito Santo, ao chamado constante do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, ela precisa desenvolver ministérios de liderança para poder enviar os obreiros. Uma igreja da Antioquia, uma igreja que envia, sempre terá missionários para informar o trabalho que Deus fez por eles e através deles. Os missionários devem compartilhar relatórios e testemunhos que desafiem a igreja a ampliar a visão missionária. Os missionários, ao retornar, eles devem preparar outros para serem enviados. Vejamos alguns exemplos. Atos 14, 26, diz: dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali, chegados, reunida a igreja, o que eles fizeram? Relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Atos 15, 33 a 35 diz: tendo-se eles demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 18, 22, 23 também relata: chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Uma igreja que envia sempre terá missionários para informar o trabalho. Esta igreja da Antioquia, o que nós vimos hoje? É uma igreja que envia. O chamado de Deus é para a igreja enviar obreiros. Uma igreja que envia sabe que o fardo para enviar passa e é resultado do ministério de oração e jejum. A igreja deve desenvolver ministérios e liderança para poder enviar os obreiros. A igreja que envia sempre terá missionários para informar o trabalho que Deus fez por eles e através deles. A terceira igreja, a igreja de Filipos, uma igreja que apoia. Uma igreja que apoia financeiramente sabe que finanças extras não são a razão para ser uma igreja que apoia. Não. Eu não dou daquilo que me sobra. Nós aprendemos ou devemos aprender a dar sacrificialmente. Disse: apesar da pobreza, a igreja de Filipos ofertou para as viagens missionárias de Paulo. 2 Coríntios 8, 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandeza, em riqueza da sua generosidade. Filipenses 4:10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partia da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me enviou de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Que grande promessa nós temos. Versículo 14 diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Uma igreja que apoia sabe que os membros têm que contribuir à causa missionária. Os filipenses entenderam que eles sacrificaram para dar, porque foram chamados para dar sacrificialmente. Todos os membros temos que aprender a contribuir à causa missionária. Se nós nos dedicarmos a Deus, então nós seremos dedicados às missões mundiais. Se nós formos dedicados a Deus e às missões, nós dedicaremos o nosso tempo, os nossos recursos financeiros para missões. 2 Coríntios 8, 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Se nós nos dedicarmos a missões, dedicaremos também os nossos recursos financeiros às missões. Uma igreja que apoia, ela contribui fielmente e liberalmente. Dará bastante para satisfazer as necessidades dos missionários. Versículo 16 de Filipenses 4 diz: porque até Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Uma igreja que apoia, que contribui fielmente e liberalmente, dará bastante para satisfazer as necessidades dos missionários, no campo missionário. Será generosa para com os servos. Uma igreja que apoia sempre será responsável pelos missionários. Versículo 18 diz: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa é a igreja de Filipos, uma igreja que apoia. Uma igreja que sabe que não são finanças extras o que fazem a diferença, senão o dar sacrificialmente. Uma igreja que sabe que todos os membros precisam contribuir. Uma igreja que contribui fielmente e liberalmente. A quarta igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que ora. Uma igreja que ora sabe algo extraordinário. Ela sabe que Deus coloca uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8 remarca: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta aberta é a abertura soberana de Deus nos corações das pessoas e nos corações das nações para a mensagem do Evangelho. Precisamos proclamar esse Evangelho. Encontrar a porta que ninguém pode fechar somente é possível através da oração intercessória. Uma igreja que ora, ela vai fazer algo mais. Ela busca uma entrada para o trono de Deus, a fim de cumprir seus propósitos missionários. Uma igreja que ora, ela leva os 24 anciãos ao redor do trono de Deus como representantes da igreja que é fiel em oração. Uma igreja que vive em santidade, uma igreja que intercede pelo perdido, uma igreja que ora, sabe que Deus deu
as chaves do reino para acesso ao trono. A igreja de Filadélfia é uma igreja que ora. Sabe que Deus coloca essa porta que ninguém pode fechar. Essa porta se consegue, é possível através da oração intercessória. Uma igreja como a igreja de Filadélfia, uma igreja que busca a entrada para o trono de Deus a fim de cumprir seus propósitos missionários. Uma igreja que leva os 24 anciãos ao redor do trono de Deus como representantes da igreja que é fiel em oração. Uma igreja que vive em santidade, uma igreja que intercede pelo perdido, uma igreja que ora, sabe que Deus nos deu as chaves do céu para acesso ao trono. Mateus 16, 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A igreja se reproduz quando ela segue o padrão bíblico para missões. Presta atenção. A igreja se reproduz quando ela segue o padrão bíblico para missões. Como membros do corpo de Cristo, nós devemos fazer parte da igreja em todos os seus aspectos. Como uma igreja âncora, como uma igreja que envia, como uma igreja que apoia, como uma igreja que ora, cumprindo o chamado específico de Deus para missões mundiais. Esta parada, lição 7. Esta parada, nossa viagem de trem no maravilhoso mundo de missões e evangelismo, deve nos levar a ir além de nós mesmos. Nós estamos vendo 4 igrejas do Novo Testamento que juntas são um modelo que Deus quer para que sua igreja se torne uma igreja missionária. Uma igreja como a igreja de Jerusalém, uma igreja âncora, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, que se envolve no evangelismo agressivo, uma igreja âncora dominada pela paixão de ajudar o necessitado e tem uma base sólida doutrinária, uma sólida base doutrinária, incrível, quase imparável. A igreja da Antioquia, uma igreja que envia, uma igreja que sabe que pessoas precisam ouvir o evangelho. Responde ao chamado de Deus de enviar obreiros. Sempre terá, esse tipo de igreja sempre terá missionários para enviar. A igreja de Filipos, uma igreja que apoia, que sabe que não são as finanças extras o motivo para enviar-nos. Se tiver finanças, eu vou enviar, não. Essa igreja aprendeu a dar de forma sacrificial. Uma igreja como uma igreja de Filadélfia, uma igreja que ora. Uma igreja que ora, sabe que essa porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. A sua igreja vai se reproduzir quando ela possa seguir o padrão bíblico para missões. Quero orar com você. Curva sua cabeça. Eu oro este dia para que no coração nós possamos entender os padrões bíblicos para missões. Que nossa igreja, chamada para cumprir o propósito de Deus para missões mundiais, nós possamos entender quão importante é ter as características destas 4 igrejas. A igreja de Jerusalém, uma igreja âncora. A igreja de Antioquia, uma igreja que envia. A igreja de Filipos, uma igreja que apoia. A igreja de Filadélfia, uma igreja que ora. Eu peço hoje que o Espírito Santo venha com seu poder encher a sua igreja e abrir os olhos para realizar, cumprir o propósito de Deus para missões mundiais através da sua igreja. E assim sendo, a sua igreja possa se reproduzir e alcançar os perdidos. Eu oro
para que isto seja uma realidade na sua vida e na vida da sua igreja. E juntos, como um corpo, possamos proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo.